Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus a palavra no livro de Ruth. Vamos aqui ler no capítulo 2 de Ruth. É uma passagem da Santa Palavra que muita irmandade já conhece. É um livro curto, facinho também de ler, e a gente entende com facilidade. E também dizer aqui no capítulo 2, Ruth vai rabiscar espigas. E tinha Noemi um parente de seu marido, um homem valente e poderoso, da geração de Alimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espiga atrás daquele cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. E foi, pois, e chegou e apanhava a espiga no campo, após os segadores, e caiu-lhe por sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Alimeleque. E eis que Boaz veio a Belém e disse aos seus segadores: o Senhor seja convosco. E disse-lhe eles: Senhor te abençoe. Depois disse Boaz ao seu moço que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? E respondeu o moço que estava no posto sobre os segadores e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. E disse ela: deixa-me colher espiga e ajuntá-las entre as gazelas após os segadores. E assim ela veio, e desde pela manhã até aqui agora não tem a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher no outro campo, nem também passe daqui, porém aqui te ajuntará com as minhas moças, e os teus olhos estejam atentos ao campo que cegarem. Irás após ela, e então darei ordem aos moços que não te toquem. Tendo tu, vai ao vaso e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e inclinou a terra e disse: porque achaste graça em meus olhos, e que me faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Disse Boaz: não lhe disse, bem me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido, e que deixaste o teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste a um povo que dante não conheceste. E o Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão, e o Senhor Deus de Israel, cujas asas viestes abrigar. E disse ela: ache eu graça aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falastes ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda uma das tuas criadas. E sendo já a hora de comer, disse Boaz: chega-te aqui, come do pão, molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, deu Boaz ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gazelas deixai a colher, que não lhe embaraceis, e deixai cair alguns punhados, deixai-os ficar para que os colha, e não a repreenda. E disse ela, apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhou, e foi uma efa de cevada. E tomou-o e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado, também tirou, e
e deu-lhe ao que lhe sobejava depois de fartar-se. Então disse-lhe a sua sogra: onde colhestes hoje e onde trabalhaste? Bendito é aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra o que tinha trabalhado, ou com quem tinha trabalhado, e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja o Senhor, que ainda não tem deixado a sua misericórdia nem para com os vivos e nem para com os mortos. E disse-lhe, pois, Noemi: bem, este homem é nosso parente chegado, é um de entre os nossos remidores. E disse Rute a Moabita: também ainda me disse, com os moços que tenho te ajuntarás até que acabe toda a cega que tenho. E disse Noemi a sua nora: Rute, melhor é, filha minha, que não saia com as moças para no outro campo e não te encontrem. E assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher até a cega da cevada e do trigo, e se acabou e ficou com a sua sogra. Esses versos é uma passagem bastante conhecida que aconteceu em Israel a um homem que era de Belém, Alimeleque, e sua esposa Noemi. E este casal, Deus havia abençoado eles. Tinha dado para eles 2 filhos, 2 moços, Quilião e Malão, coisa assim. Então, mas por causa da fome que nos dias da Escritura, que assim, irmão, a fome sempre assolou. Naquele tempo o povo peregrinava de uma terra para outra por causa da comida. Veja que quando Jacó saiu de Padarã, era comida. Quando Jacó saiu de lá e foi para o Egito, era comida. Lá dos leprosos da cidade de Samaria, era comida. Nos dias de Eliseu, a sunamita, era comida. Sempre a comida foi, assim, um ponto forte na vida do ser humano. O que hoje, pelas indústrias e pelos maquinários e pelos grandes campos e pelas correção do solo, as coisas se mudaram muito e a produção hoje sai em grande quantidade, até em ponto de sustentar a nação e até em ponto de exportar para outros países. A benção, lembrando aqui, está sobre este querido Brasil, da comida, da produção e de tudo que aqui se produz. De maneira que, agora então, esse Alimeleque, a sua esposa, saiu de Belém. Foram embora, porque ali estava difícil arrumar comida. Foram peregrinar nas terras de Moabe, que Moabe também fazia parte da descendência de Israel. Então, irmão, a benção era, foram para essa terra de Moabe, e lá ficaram e casaram. Os 2 moços casaram com 2 moças lá. Uma chamava Ruth e outra órfã. Casaram, vivendo. Por 10 anos ficaram lá. Mas depois chegou a hora que o pai, Alimeleque, o marido de Ruth, morreu. Morrendo, mais um pouco morreu um, mais um pouco morreu outro. Uma casa que tinha 3 casais, ficou apenas 3 viúvas. A situação foi lá embaixo. O ânimo caiu. A situação era de muito choro e quase nenhuma esperança. Marido não tem, vocês também não. Voltar aonde? Mas a notícia chegou nos ouvidos de Noemi, que Deus estava visitando o seu povo em Israel. Havia comida e o campo estava dando o seu fruto. E ela se rumou para voltar a Belém.
E assim foi. Mas quando foi se despedir das duas noras, Orfa disse Noemi: ficai vocês aqui com o vosso povo, fiquem aqui com o vosso pai, vossa mãe, o vosso Deus, e as crenças que vocês têm, ficam aqui é o vosso lugar. Orfa aceitou a proposta, voltou para a sua parentela, mas Ruth não. Ruth disse: não vou, eu vou ficar com você, Noemi, eu vou ficar, onde você morrer, eu também morro. O Deus que você serve é o meu Deus. O que você comer, eu também como. Onde você dormir, eu também durmo. Nada me separa. E disse ainda: não me insista para que eu te deixe, que eu não vou aceitar. Era decidida e partiu com Noemi. Orfa, aparece ela aqui, até no casamento e na despedida, mas não acompanhou a sogra, que era das filhas de Israel. A benção de Orfa parou ali. Não se fala mais dela, não se comenta dela, a história não fala dela, mas fala de Ruth, porque acompanhou a sua sogra, uma viuvinha velha, mas tinha Deus no coração. Sobre aquela velhinha tinha coisa santa e bonita e fé no coração. Como é bom escutar os antigos, como é bom escutar a vovó, como é bom escutar o vovô, como é bom ouvir o conselho daquele que já viveu mais, como é bom dar atenção a alguma coisa que a gente não gosta de ouvir, mas se der atenção, é amargo ao paladar, mas suave ao ventre. Glória ao nome santo do Senhor. Então Noemi chegou nas terras de Israel e o povo a conheceu. Esta não é Noemi? E a voz do povo chegou no ouvido dela: vocês estão me chamando de Noemi? Não sou Noemi, eu sou, meu nome agora é Mara, porque a mão do Todo-Poderoso se descarregou em cima de mim e disse: cheia eu parti. É dizer, com esperança nos filhos, com esperança no marido, com esperança de uma terra, com esperança de um futuro, e agora acabou tudo. Irmão, foi a zero sozinho, mas com Deus aqui dentro. Ouçam esta palavra. Quem está longe e que aparece e o irmão sente, a irmã sente que Deus parece que não vai aparecer, engana-se. Deus não deixará. Deus estará conosco. Então entrou na terra de Israel, falou: isso não me chame de Noemi, agora é Mara. E ainda para viver, era época da colheita, e as pessoas sabem, quem cata o melhor. A migalha do campo hoje não é o homem. A migalha do campo hoje quem cata é as rolinhas, é as pombinhas, é um grãozinho aqui, é outro grãozinho lá. Era isso que ela ia catar. Catar os grãozinhos, não eram os cachos. Os pequenos grãozinhos que ao catar, ao recolher, caía algum. Cata um grãozinho aqui, outro grãozinho. No fim do dia, se enchesse um copo, um pouquinho mais, era suficiente para uma alimentação. Mas depois chegou, pode ver que os caminhos que Deus traça, sai um longe do outro, mas Ele faz encontrar.
Deus faz encontrar. Esta Ruth falou para a sua sogra: deixa eu ir colher num campo para arrumar um pouco de comida, catar umas migalhinhas para nós comermos. E ela, por certo, a sua sogra devia ter arrumado outro lugar, outro caminho, mas ela, Ruth, Deus fez ela encontrar, caiu a sua sorte no campo de Boaz. Quem era esse Boaz? Era um homem que temia a Deus. Ele disse, quando ele chegou no campo, disse assim, chegando no campo, falou para os moços: Senhor seja convosco. E os servos, empregados, colhedores, disse assim: Senhor te abençoe. Já era uma saudação de Deus, já era uma saudação conhecida, que o Senhor vos abençoe. E disse ele: Senhor seja convosco, abençoava os empregados, abençoava os seus trabalhadores. E os trabalhadores, por certo, estimavam o seu senhor. Ele disse: o Senhor que te abençoe, Boaz, de nos dar emprego, de nos dar comida, de dar essa oportunidade de nós catarmos e trabalharmos para você. Irmão, bem-aventurado quem arruma um emprego numa empresa que tem Deus no coração daquele homem. Se algum trabalha em algum lugar que ainda as coisas são má, Deus é poderoso para transformar o que é mal em bom. E então, irmão, entrou no campo de Boaz e passou a colher as migalhinhas. Mas Boaz disse: quem é essa moça que está aí? Ela sabe quem é? É aquela que veio com Noemi. A sogra dela é Noemi. É essa aí. E chamou ela, falou com ela benignamente. E depois, então, irmão, eu pensei, disse Boaz, eu pensei do teu testemunho, que deixaste o teu povo, deixaste a tua parentela e vieste abrigar num lugar onde você não conhecia, num lugar diferente, veio peregrinar aqui. O Senhor galardoe o teu feito, seja a tua chegada abençoada. Irmão, quando falou isso, ele não era simplesmente uma pessoa, mas era o dono do campo. E além de dono do campo, como disse Noemi para Ruth, esse é um daqueles dos nossos remidores que havia em Israel. Aquele procedimento: se o irmão morreu, o outro irmão casa com a viúva para suscitar filho para semente do irmão que faleceu. E se o segundo falecesse, tivesse um terceiro, o terceiro também casava para suscitar filho, para deixar herança para o seu irmão. Isso está na parábola dos saduceus lá, que perguntam ao Senhor: morreu os 7 maridos, qual deles vai ser marido dela lá no céu? E o Senhor explicou: no céu não tem homem e mulher, não, nem casa nem se dão em casamento. Bendito o nome santo do Senhor. Então, irmão, havia esse procedimento, e esse Boaz era um dos remidores, mas tinha um outro que fazia o direito. Porém, havia mais condição e mais direito do que Boaz. Mas o outro diz: não quero me casar com ela, não quero mexer na minha herança, nos bens que eu tenho, por causa dos bens terrenos, não enjeitou a união com Ruth. E Boaz aceitou, redimiu em praça e foi o sucesso. Casou-se com Ruth. Casando-se com Ruth, meus irmãos sabem o que aconteceu. E depois virou a geração de Davi, vem Jessé, Boaz, assim por diante. Entrou na geração de Davi, rei de Israel. E a palavra que o Senhor traz nesta tarde é este bendito conselho. Os irmãos sabem que nós estamos vivendo situações difíceis.
tanto aquele que tem uma porção, aquele que tem uma quantidade de porção, e outro que tem quase nada. Estão todos em dificuldade, como essas 3 viúvas, sem nada. E as 2, principalmente Noemi e Ruth, que voltaram para uma terra estranha, esperando unicamente pela misericórdia de Deus. E Deus apareceu na vida de Noemi. Quando Ruth trouxe o que havia apanhado no campo de Boaz, onde você foi apanhar, filha minha? Fui caminhar no campo de um homem chamado Boaz. Que disse Noemi: bendito seja Deus, que te mandou neste campo. Este homem é um dos que podem casar-se com você. Ele é o dono das terras. Toda aquela ceifa lá é tudo dele. Bendito seja Deus. O que ele falou? Falou comigo para beber água junto com os moços. Falou para mim comer trigo tostado e comer e se fartar. E falou para mim não ir colher em campo nenhum. E disse: fica aqui, filha minha, o Senhor galardoe o teu feito. E ela disse, e eu fiquei tão contente, falando para a sua sogra, que ele falou de acordo com o meu coração. Tudo que eu precisava ouvir, tudo que eu queria ouvir, ele falou para mim. Então eu estou feliz, eu estou contente. Trouxe essa porção. Quando ela olhou a porção, disse: mas que porção é essa, tão abençoada, tão farturosa? Noemi trocou as palavras. Quando ela entrou em Israel, disse: me chama de Mara. Quando viu o fruto do campo, disse: bendito seja Deus. Que a misericórdia de Deus não esquece. Deus não esquece do seu plano. Deus não esquece da vida nossa. Deus é bendito. Ele lembrou. Deus tem uma misericórdia tanto para os vivos, ouça, tanto para os vivos, e lembra das misericórdias que prometeu para alguma velhinha, para algum avô, que vai não se cumprir nos dias dele. Às vezes o avô vai embora, mas a promessa vai se cumprir em cima do neto, do bisneto. Deus é bendito, que não esquece da sua misericórdia, nem para aqueles que ouviram e estão recebendo, e lembra até daqueles que já se foram. Glória ao nome santo do Senhor. Então a palavra que Deus traz nesta tarde, esta aqui, querida irmandade: não desanimemos. Mais difícil do que Ruth e Noemi, você não está. Você não é viúva, a tua nora também não é viúva. As coisas estão andando, ainda você tem uma aposentadoriazinha, ainda você tem uma pequena telha para embaixo, ainda tem na bendita obra de Deus um recurso que nem conhece. É o que falou a sunamita. Eliseu disse para ela: sunamita, tem alguma coisa que possa fazer para você? Falar com o rei ou com o capitão? Ele disse: não, eu não preciso de nada. Eu vivo no meio do meu povo e nada me falta. Quem vive entre Israel, vive em Israel, nada lhe falta. Dificuldade há, situações há, alguma tristeza vem, algum espírito de derrota vem, algum espírito depressivo vem, mas vai chegar a hora que o que está escuro hoje vai virar luz. O que é pouquinho, que vai, alguém que está vivendo de migalha. Creia nisto aqui. Boaz representa aqui na palavra de Deus a benção, representa Cristo.
Falou, pô, fica aqui, não vai colher no outro campo, que eu dou ordem aos moços deixar cair mais benção na tua vida. Quem é que pode dar ordem de benção na vida de cada um aqui? É o pregador? É os anciãos? É os diáconos? Quem vai dar ordem para cair cachos de benção na tua vida é o Senhor. Por causa de quê? Porque viestes abrigar embaixo da asa do Todo-Poderoso. Aqui está a nossa esperança. Irmão, ouçam bem. Aqui está o nosso futuro. Ninguém imagine que deixando de servir a Deus, a vida vai melhorar. Se com Deus passamos essas dificuldades, imagine sem Deus e sem nenhuma esperança. Não tem para onde ir. Ainda esses dias eu vi um relato de uma pessoa dizendo: no mundo não tem alegria nenhuma, quem tem é Deus para dar para nós. Irmão, vamos servir a Deus. Dificuldade, enfermidade, falta de dinheiro, contrariedade na vida, problema com o filho, problema com o marido, algum espírito de bebida, algum espírito de droga, algum espírito de violência, Deus muda. Não imaginemos que nós estamos desamparados. Que essa era 3 viúvas. Uma saiu da história, não se fala mais dela, mas de Ruth escreveu. Mulher virtuosa que disse para ela: onde quer que pousares, ali eu pousarei. O teu povo, não falou será o meu povo, o teu povo é o meu povo. Já havia adotado no coração: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Esse Deus é o teu Deus? E esse povo é o teu povo? Ora a Deus em nome de Jesus Cristo, pede a Deus pelas necessidades. Se bem, irmão, que nesta vida terrena não está o nosso galardão. O nosso galardão está depois que terminar esta vida, teremos uma outra vida que está escondida em Cristo, em Deus. Mas para nós chegarmos nela, Ele nos dará toda a condição para nós sermos amparados e ajudados por Ele. Deus seja louvado.